Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você, visitar nossa página no YouTube, deixar ali o seu like, o seu joinha, isso é muito importante. Quanto mais like estiver, mais para com que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça a sua divulgação. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no nosso canal. Isso também é muito importante. Você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, esta página para que eles também possam ouvir uma porção da palavra de Deus. Convido você a meditar comigo no Salmo 12, verso 1 e meditarmos no tema Não existe nada melhor. Salmos 12, versículo 1 nos diz: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Em outra versão, ele traz da seguinte maneira: Salva-nos, Senhor, os homens fiéis estão desaparecendo depressa. É impossível achar um homem sincero entre o povo. E mais duas versões aqui, nesse mesmo versículo, que nos diz o seguinte: Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. É interessante pensarmos nesse texto e nesse tema, não existe nada melhor. Porque o salmista, aqui nesse texto, nos fala sobre aqueles que estão e são desabrigados ou desprotegidos, que mesmo estando rodeado por pessoas, não encontram proteção, não encontram ajuda. O salmista mostra aqui que os tempos são maus, ruins, de muita falsidade. Então o salmista sente-se sozinho no seu zelo, no seu cuidado para com Deus, para com o Senhor. Mas o verso 2 desse mesmo Salmo 12 diz o seguinte: Só dizem mentiras uns aos outros. Dizem bem de alguém só para agradar e enganar aquela pessoa. Às vezes nós olhamos para as pessoas e imaginamos que elas são boas. Uma pessoa muito bacana, uma pessoa legal, uma pessoa 100%, uma pessoa joia. Uma pessoa que nunca vai me desagradar, nunca vou me decepcionar com ela. E nós nos enganamos, nós erramos, nós falhamos. Porque como seres humanos, nós decepcionamos as pessoas. Nós magoamos as pessoas. Nós acabamos por maltratar as pessoas. E quando do tema não existe nada melhor, é algo para que você pare um pouquinho e pense naquilo que você acha que é melhor. O que você julga ser melhor para a sua vida. Em outra versão, esse verso 2, Salmo 14, versículo 2, nos diz o seguinte: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós vemos que realmente não existe nada melhor do que buscar esse Deus. Na versão da Bíblia Thompson, então ele traz, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver, ou seja, para buscar alguém que realmente tenha entendimento e busque a Deus. Mas as pessoas não estão buscando a Deus. As pessoas estão querendo Deus. Mas estão, onde quer que fale, que ali se fala o nome de Deus, as pessoas estão entrando e estão dizendo que estão em busca. Querem conhecer a Deus. Mas não querem deixar da sua velha vida. Não querem deixar dos seus velhos costumes, dos seus velhos hábitos. Não querem ter uma vida diferente. E acham que vivendo assim, Deus, por ser um Deus de amor, que Ele vai reconhecer, que Ele vai se ajustar a esta vontade, podemos dizer assim. E não é verdade. Em outra versão, esse versículo 2 do Salmo 14 diz: O Senhor olha dos céus para
toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. A gente costuma dizer que há muitas pessoas inteligentes, que diante dos estudos, cursos, a inteligência da pessoa é muito grande. Porém, há uma diferença ainda maior quando pensarmos em inteligência e sabedoria. Então, o texto da palavra do Senhor nos diz: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade. Ou seja, Ele vê cada pessoa. Não há como fugir, não há como se esconder, não há como escapar do Senhor. E o texto continua: para ver se alguém é sábio, não inteligente, se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. A maior sabedoria do ser humano é aquela que é aplicada nesta busca, neste contato, neste elo para com Deus. E o verso 3 desse mesmo Salmo 14 diz: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Como é difícil, como é duro, como dói nós ouvimos a palavra de Deus dizendo: olha, não há ninguém, nenhum sequer, que faça o bem. Isso mostra a maldade do ser humano. Mostra aqui a crueldade do ser humano. Um ser humano egoísta, um ser humano que só olha para si mesmo, que se preocupa tão somente consigo mesmo, que só olha para o seu umbigo. Ele diz: olha, não conheço nada melhor do que esta vida que eu levo. Eu digo para você, antes da minha decisão ao lado de Cristo, eu também pensava assim, eu agia assim, achava que tudo era perfeito, maravilhoso, eu curtindo a vida, eu gostando, vivendo a vida como eu gostava de viver, até o dia que eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e a minha vida foi transformada. E aquilo que eu achava que era perfeito, que era maravilhoso, eu vi que dali eu não conseguia levar nada. Então eu posso dizer que não existe nada melhor. Sabe por quê? Porque o ser humano é falso, é mentiroso, é egoísta. Mas Deus é verdadeiro. Então não existe nada melhor do que conhecer este Deus, colocar a vida, entregar a vida nas mãos desse Deus maravilhoso. O verso 2 do Salmo 12 diz: só dizem mentiras, ou seja, o ser humano, só dizem mentiras uns aos outros. Para ver como o ser humano é falso, é mentiroso. Dizem bem de alguém só para agradar e enganar aquela pessoa. Será que você já teve experiência assim? De ser enganado por outra pessoa, confiar na pessoa, achar que era uma pessoa bacana, maravilhosa, e de repente foi enganado por ela? Pois assim é o ser humano. Decepciona. Ele olha tão somente para si mesmo, em busca dos seus ideais, sem se preocupar se vai magoar, se vai machucar, se vai ferir alguém, não. Assim é o ser humano, falso, mas Deus é um Deus verdadeiro. Salmo 57, verso 2: pois teu amor é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Esse é Deus. Em que Tito, no seu capítulo 1, verso 2, ele diz: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Esse é Deus, que não dá para ser comparado ao ser humano de maneira alguma. O ser humano é mentiroso, é egoísta, é falso, vingativo, cruel, não é tão amoroso quanto se canta, quanto se fala. Mas Deus, Ele é perfeito. Não existe nada melhor do que buscar esse Deus verdadeiro. Romanos, seu capítulo 3, verso 4, nós lemos: de maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, todo ser humano seja mentiroso,
Deus é verdadeiro. As Escrituras, ou seja, a palavra dele, a palavra de Deus, diz a seu respeito. Será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiro. E a palavra de Deus é quem nos fala, quem nos mostra. Que é a palavra de Deus, não a palavra do ser humano. O ser humano que diz uma coisa e se der meia volta, já é o suficiente para ele mudar de opinião. Portanto, não existe nada melhor. Porque o ser humano é egoísta, é falso, é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Mas também não existe nada melhor, porque o ser humano é interesseiro, mas Deus é aquele que quer uma relação franca e sincera com esse ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança. Verso 3 do Salmo 14 diz: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Voltando ao versículo lido anteriormente. Todos, porém, se desviaram. Ou seja, todo ser humano interesseiro, egoísta, orgulhoso, ele é assim. Faz para bajular, para, como diz o linguajar, puxar o saco, ou seja, fazer média com a outra pessoa. Com Deus não tem como ser dessa maneira, bajulador. Mas a busca a Deus tem que ser uma busca verdadeira, sincera, porque Deus é sincero, Ele é verdadeiro. O versículo 2 do Salmo 12 diz: todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Com Deus não adianta você querer bajular Deus. Deus conhece o meu, o seu, o nosso coração. Ele está em busca de pessoas sinceras, verdadeiras. Salmo 145, verso 18, ele diz aqui: ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. É isso que Deus quer. Pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, não falsas. Pessoas que, como tratam o ser humano, tentando enganar, bajular, fazer média com as pessoas. Não, Deus não quer pessoas assim. Deus quer pessoas sinceras. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Ou, em outra versão, de espírito oprimido. É busca. É busca sincera, verdadeira daquele que quer ter nesse Deus e reconhece que não existe nada melhor do que buscar a Deus, do que servir a Deus. Porque o ser humano é falso, mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O ser humano é interesseiro, mas Deus é aquele que quer uma relação franca e sincera com o ser humano, com a sua criação. E vemos também que não existe nada melhor, porque o melhor mesmo é confiar em Deus. Tão somente em Deus. Salmo 14, verso 3, repetindo novamente os versículos já citados antes, diz: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Quando confiamos nas pessoas, o que acontece é isto. O próprio Deus dizendo que não há sinceridade no homem. De homem para homem, ser humano para ser humano, muita falsidade, muito engano, muita bajulação. Mas para com Deus não dá para enganar. Não há nenhum ser humano, não há nenhum ser sobre a face da terra que consiga enganar Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Ele conhece o meu, o seu, o nosso coração. Antes mesmo de falarmos, de realizarmos, de pensarmos, Deus já conhece. Então não dá para ser bajulador de Deus. Mas precisamos ser sinceros. E nessa sinceridade, a melhor coisa que se faz é com sinceridade buscar e confiar tão somente em Deus. Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento.
o bom entendido, não é? A pessoa realmente, vamos colocar aqui no termo que todos usam, a pessoa inteligente, ele busca a Deus. A pessoa sábia, ela busca a Deus. Ela não vive na sua própria, no seu próprio entendimento, com a sua própria capacidade, não. Ele busca e reconhece em Deus o poder para a sua vida. Jeremias capítulo 17, verso 7, nós lemos: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Maravilha é sabemos que Deus é aquele que abençoa, aquele que o busca, aquele que confia nele. Mas o confiar é entregar realmente. Não é bajular, não. Não é tentar negociar com Deus, não. Deus, olha, estou fazendo isto e sei que fazendo isso o Senhor vai me dar aquilo. Não, não tem negociata com Deus. Porque Deus é Deus. Ele dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. E na porção certa. Porque Ele é Deus. Ele dá não porque eu mereça, porque eu não mereço nada. Ele dá por causa do seu amor, da sua misericórdia, do seu cuidado. Não porque nós mereçamos alguma coisa. Não porque eu mereço ou você merece alguma coisa. Não. Deus é Deus. Ele ainda nos oferece, nos dá muito além daquilo que nós pedimos. Porque Ele é Deus e conhece a minha e a sua necessidade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, nós lemos: entreguem nas mãos do Senhor todas as suas preocupações, pois Ele cuida de vocês. Em quem você tem depositado sua confiança? A quem você tem buscado, tem dito, olha, esse realmente é o melhor que eu tenho. Eu digo para você, engano seu. Nada do que você faça, você busque, é melhor do que buscar a Deus. Não, não existe. Não existe nada melhor do que buscar a Deus, do que conhecer a Deus, do que servir a Deus, do que ter a vida entregue nas mãos de Deus. Eu digo para você que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E este é Deus em Cristo Jesus. Quando lá na cruz do Calvário, Cristo entregou a sua vida em favor daquele que com sinceridade abre o seu coração e o declara como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus é aquele que quer ser o verdadeiro amigo. Deus é aquele que quer que você busque, que você confie. Deus é aquele que quer que você o busque com sinceridade, não com bajulações. Deus é aquele que quer que você seja realmente verdadeiro, que não use de falsidade. Porque antes de você o fazer, Ele já conhece o seu coração. Então busque ao Senhor. Porque não existe nada melhor do que ter a Deus, buscar a Deus, servir a Deus e ter como único e verdadeiro Deus em sua vida. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado. Muito obrigado é a palavra que temos a dizer ao Senhor quando reconhecemos que não existe nada melhor do que conhecer ao Senhor, saber do seu poder, saber das maravilhas que o Senhor tem operado na vida daquele que o busca de todo o coração, na vida daquele que é verdadeiro diante do teu altar, daquele que não usa de falsidade, de engano, de bajulação, mas aquele que tem em ti o único e verdadeiro Deus, que busca com sinceridade, que confia no Senhor, que entrega a sua vida no teu altar. Obrigado a Deus, porque isto é um privilégio dado, ofertado pelo Senhor para todo aquele que crê. Por isso, ó Pai, vai de encontro à vida, ao coração da pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento.
Que ele busque com sinceridade. Que ele confie no Senhor de uma forma plena, completa. Que ele não tente negociar com o Senhor, mas que ele possa reconhecer em sua vida o poder do Senhor. Que ele tenha, acima de tudo, ó Deus, a alegria e a certeza de viver eternamente na tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Obrigado porque aquele que busca o Senhor recebe. Aquele que tem ao Senhor tem a alegria, tem a paz verdadeira, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, em meio às provações, ele tem paz em seu coração, porque a tua presença nos dá esta paz. Porque não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor. E em nome de Jesus é que eu oro, é que eu peço ao Senhor pela vida da pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento, que também tenha no Senhor o verdadeiro amigo fiel, presente, que nunca o deixará a só. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. A você, papai, o meu abraço. Abraço sincero, verdadeiro. Eu desejo de que Deus te abençoe. Revista você de sabedoria para estar conduzindo aí e direcionando a sua família. E que ao conduzir, direcionar, orientar a sua família, você possa fazê-lo com sabedoria, para que a sua família também conheça esse Deus maravilhoso. E que você sirva a esse Deus maravilhoso. É o desejo do pastor José de Paula nesse Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a você. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia dele. Que você busque esse Deus e saiba que não existe nada melhor do que ter esse Deus em sua vida e em seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana debaixo dessa graça e desse amor do nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.